É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Nós estamos sendo acompanhados nestes dias pelo evangelista Mateus. Com ele nós estamos entrando na vida, nas atividades de Jesus. Mateus nos empresta os seus olhos e o seu coração para que a gente entre nesse caminho de seguir Jesus. Nos empresta os seus ouvidos, porque o que Mateus nos transmite é uma catequese. Ou seja, ele transmite para nós aquilo que ficou ecoando dentro do seu coração, das ações de Jesus, dos ditos de Jesus, daquilo que ele viu em volta das pessoas. Tudo aquilo ficou ecoando dentro de Mateus e ele então depois transmite para a gente. Isso é o que significa a palavra catequese. Fazer ecoar, fazer vibrar no outro aquilo que você carrega dentro de você. E a gente vai entrar agora nessa sintonia com Mateus. E eu também entro nessa sintonia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia com você, escutando o evangelista Mateus. Nós já sabemos que Mateus organiza a sua catequese, o seu discurso, o seu falar sobre Jesus, colocando 5 grandes discursos de Jesus. Já escutamos o primeiro, estamos nos preparando para, a partir do capítulo 10º, ouvir o segundo. E agora, como que Mateus prepara o ambiente para a gente entrar nessas próximas palavras de Jesus, no seu próximo discurso, aprendendo com ele uma forma de agir e uma forma de ser. Hoje, portanto, a gente vai entrar nessa sintonia com Mateus, pensando uma coisa. É muito difícil, para um catequista cumprir bem a sua missão se ele não pode falar. Um instrumento da evangelização, com certeza, é a nossa voz. E hoje nós vamos ser curados por Jesus nessa nossa incapacidade de falar. E Mateus olha para esta incapacidade de falar como uma ação demoníaca. A gente tem um ditado que diz assim que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Talvez o pior mudo também seja aquele que não quer falar. Porque ele está vendo o que deve ser falado, ele sabe o que deve ser dito, mas tem uma atitude dele que é chamada de omissão. E por causa da omissão, ele não fala. Agora, pode ser também que a sua omissão tenha ainda uma outra causa atrás, que se chama indiferença. A indiferença faz com que você não vibre com o outro, faz com que você não sinta com o outro, faz com que você não tenha aqueles sentimentos que são do outro. O apóstolo Paulo alerta a mim e a você, a nós que somos cristãos, que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Um dos sentimentos que a gente sabe que o Cristo Jesus tinha era justamente esse sentimento que a gente chama hoje de empatia. A empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se colocar debaixo da pele do outro, de entrar no sofrimento do outro. A gente sabe que a empatia, ela se desenvolve também quando a gente observa, quando a gente vê, quando a gente testemunha. E isso é uma coisa muito importante. Teve um cientista italiano que ele descobriu os chamados neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, essa capacidade de dizer assim, olha, a gente nunca fica ileso às coisas que a gente vê. A gente é sempre afetado pelo ambiente e a gente recebe uma carga de informação que a gente quase como que reproduz, às vezes até de forma inconsciente. E aí uma forma clássica da gente falar desses famosos neurônios espelhos é dizer o seguinte: quando alguém abre a boca, parece que vai uma ação em cadeia, né? Uma pessoa abre a boca, a outra já... eu não estou com sono, mas o outro abriu a boca e de repente eu sou como que contagiado, contaminado por aquele sono. Eu reproduzo aquelas ações.
Não é? Quando eu estou assistindo na televisão, ou no computador, ou aí no celular, uma disputa, uma luta, etc., os meus neurônios vão dando informações ao meu corpo que eu entro quase que naquela atitude daquela mesma luta. Quando você está assistindo um filme, uma pessoa está lutando, não sei o quê, quando pensa que não, a gente está com os punhos todos cerrados também, a gente vai entrando naquela ação, aquela ação vai sendo reproduzida pelo nosso corpo. Portanto, é uma coisa muito boa quando a gente entra no Evangelho, na cena do Evangelho, para reproduzir, porque a gente pode reproduzir as ações de Jesus. Ele que diz, aprendei de mim que sou de coração humilde e manso. A empatia de Jesus pode ser aprendida. Ora, se os neurônios espelhos, eles reproduzem quase que de uma forma inconsciente aquilo que ele vai captando em volta da gente, quanto mais potente é se eu não deixo isso entregue ao inconsciente, se eu tomo consciência. Quando eu fui ordenado padre, como acontece com todos os padres que são ordenados, o bispo coloca nas mãos do padre as ofertas do povo, diz, olha, recebe a oferta do povo, e manda a gente oferecer o santo sacrifício da missa. Mas ele diz uma coisa que é muito importante, assim, toma consciência daquilo que fazes. É muito importante tomar consciência daquilo que a gente faz. Por isso o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, que é o documento que fala sobre a liturgia, diz que a liturgia a gente deve celebrar de maneira consciente. Consciente daquilo que a gente está fazendo. E ter consciência significa fazer na mesma intenção, ter a intenção clara, o objetivo claro diante de nós daquilo que a gente está fazendo. Portanto, a leitura do Evangelho, a vivência da Palavra de Deus, são atos da nossa consciência humana, são atos de uma razão iluminada, que tem o seu objetivo, que tem a sua meta. Então, olhando, contemplando, vendo o estilo de Jesus, nós somos afetados por esse seu estilo de vida. Então, aqui a gente está vendo que para sair deste espírito de mudez, não é? Pode estar na origem desse nosso mudismo, o pior cego é aquele que não quer enxergar, a gente dizer que o pior mudo é aquele que não quer falar, e pode ser que a gente não queira falar por uma atitude clara, convencida de uma omissão, de quem tem uma agendazinha particular e quer seguir, perseguir os seus objetivos e por isso não quer se indispor com nada, nem com ninguém, fica silenciado, fica mudo, ou então porque pode ter um embotamento dos sentimentos que não nos faz criar empatia com o outro, entrar na dor do outro e por isso a gente prefere calar. Não é nem que prefira calar, simplesmente se cala. Não é quase que como que numa possessão inconsciente. Então hoje você está falando de um homem que era mudo porque estava possuído por um demônio. Ou seja, tem uma força externa a ele que o domina de modo que ele não fala. O demônio nem sempre precisa agir de forma direta. O demônio pode agir, e o faz constantemente, pelas causas segundas, por outros instrumentos, por outros mecanismos. Por exemplo, se dentro da cultura se difunde o vírus do egoísmo, o egoísmo não é divino. Pensar em mim somente, farinha pouca, meu pirão primeiro, defender sempre a minha pele, não me arriscar pelo outro, isso não vem de Deus. Porque o que é que Jesus diz? Não há prova maior de amor do que dar a vida pelo outro. E o mandamento de Jesus foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então tudo aquilo que vem contrário a esse amor colocado em ato vem de quem quer embotar e sabotar o plano de Deus. Por isso, o maligno age sempre em causas segundas, difundindo o egoísmo, difundindo a indiferença, a desvalorização do outro, fazendo que a gente veja o outro sempre como culpado daquela situação na qual ele se encontra. E aí, na medida que eu digo, não, mas ele é responsável por essa situação que ele está vivendo, tanta gente que tenta, que sua, que corre, que faz, que isso. Então, se eles estão desse jeito aí é porque é problema deles. Então, esse egoísmo, essa indiferença, isso não provém de Deus.
não é? Esse protagonismo exagerado, sem perceber que outros não conseguem chegar em certos lugares, em certos patamares, porque tem questões estruturais muito profundas. Então, essa é a falta de sensibilidade que está presente na nossa cultura, etc. Isso não é divino, isso é maligno. Então, a gente muitas vezes é possuído por esse espírito que está agindo em formas culturais, sociais, etc., que vai se difundindo e que a gente vai pensando e até que é coisa boa e acolhendo dentro da gente toda a falta de solidariedade. Olha o que foi que aconteceu. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então, quando rompe-se essa barreira, não é de egoísmo, não é de a gente ficar pensando só na gente. O que Jesus disse, né? Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, esse agente colocado no centro de todas as coisas não está dentro do caminho que Jesus propõe para a gente. Colocar-se no primeiro lugar e sempre a gente, etc., não é a proposta de quem agarra na cruz. E por isso que a gente, na promessa do batismo, renuncias a Satanás e a todas as suas seduções, porque ele começa a seduzir a gente pensando que a gente deve se encantar por a gente mesmo, não é? Pela beleza que a gente tem, pelos dons, pelos talentos, etc. E não vê que tudo isso que a gente tem deve ser colocado à disposição das irmãs e à disposição dos irmãos, e não só do nosso projetinho pessoal, dos castelinhos que a gente vai fabricando. Quando Jesus expulsou aquele demônio, o homem começou a falar, as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Essa é a forma de o povo reagir à presença de Jesus, com uma grande admiração, porque nunca se viu coisa semelhante. Mas tem as lideranças. Nós ontem vimos um líder do povo, um chefe do povo, que foi pedir a intervenção de Jesus na vida da sua família, porque a sua filhinha tinha acabado de morrer. Mas aqui agora a gente vê que esses fariseus, eles tinham outra forma de ver Jesus, de interpretar a ação de Jesus. Em vez de ficar admirados porque nunca se viu coisa semelhante em Israel, eles diziam que aquilo que se estava vendo tinha uma causa. E eles diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Tem gente que não pode ver o bem em lugar nenhum. Vai sempre desfazer. Lembra aquela famosa fábula de Fedro, né, da raposa e da uva? Uma raposa que tenta pegar a uva, ela pula e não consegue pegar, tenta de novo e não consegue pegar, e quando ela tenta pela última vez e não consegue arrancar a uva, diz, não tem nada não, também está verde, está tudo azeda. Se está verde e está azeda, por que você pulou tantas vezes para poder tirar aquele cacho de uva? Então tem gente que quando não consegue alguma coisa, desvaloriza. Aquele famoso ditado do nosso povo, né? Quem desdenha quer comprar. Você desdenha, abaixa o preço para depois você poder comprar com aquele preço que você acha que convém para você. Então tem gente que às vezes quando não consegue alguma coisa faz esse outro tipo de movimento, né? Fala mal. Então como eles não conseguiam, como eles eram insensíveis, não tinha sensibilidade, não tinha empatia em relação às pessoas, não conseguiam ter uma ação eficaz. Então eles criticam a ação eficaz de Jesus, desvalorizam a ação eficaz de Jesus, demonizam a ação de Jesus. Então hoje em dia também existe essa tendência de demonizar a ação dos outros, a ação de quem a gente não concorda. Então tudo a gente demoniza, põe o demônio ali assim por trás e tira o valor daquilo que o outro possa fazer. Uma forma de demonizar também é ridicularizar. Essa é outra forma, não é? Ridicularizar, não ver as boas moções que alguém está fazendo. Ele faz isso é para se promover, é para se aparecer, é para isso, para aquilo outro. Deixa de ver o bonito numa ação de uma pessoa. Mas ele está fazendo isso, esse é um projeto pessoal, isso é porque ele quer isso, é porque é aquilo. Vê sempre segundas intenções nos outros. A gente nunca é capaz de descer com um discernimento, com um esclarecimento, para ver se tem uma ação de Deus ali por detrás daquilo que alguém está fazendo. Então sempre uma postura crítica, demonizar, ridicularizar, não ver as boas noções que possam estar por detrás dos outros. Muito cuidado, porque essas são coisas que estão presentes no seu coração e no meu, viu?
Não é que a gente esteja ileso disso, não. Se a gente olhar com profundidade, tem sempre ali aquela ponta de ciúme que está dentro da gente, a inveja que faz a gente não ver bem o que é que o outro está fazendo. E nós não estamos livres de nada disso. Somos homens, né? Somos mulheres. Aquilo que dizia o famoso Terêncio, ele dizia: Homo sum et nihil humanum alienum a me puto. Eu sou um ser humano e não julgo que seja alheio a mim nada que seja humano. Então, a gente olhar com muita humildade para o interior da gente e perceber essas coisas. Agora, Jesus, diante da crítica, ele ficou neutralizado? Não. Primeira coisa, quando a gente é criticado, etc., é se colocar em movimento, não ficar parado, movimentar-se, mover-se, né? E saber caminhar, sair de dentro dessas esferas onde só tem a crítica para você, se movimenta, vai fazer uma outra coisa, sai desse ambiente, dessa atmosfera que deprime, que joga você para baixo, né? Sai desse ambiente. Então Jesus saiu desse esquema aí, percorrendo cidades e povoados, mas também é para sair andando a esmo, por aí afora, sem objetivo, sem clareza das coisas. Diz que Jesus andava ensinando nas sinagogas. Porque tem uma coisa muito interessante, quando a gente ensina, porque na medida que a gente ensina, se a gente está prestando atenção no que a gente está dizendo, a gente vai criando convicções. Mas transmitir para alguém aquilo que você sabe reforça o seu conhecimento, reforça a sua mente, a sua cabeça, a melhor forma de a gente aprender é ensinar. Então, se a gente se coloca nessa posição do ensino, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo daquilo que a gente está passando, a gente vai aprendendo, porque acaba que na medida que você ensina, se você se escuta, não é, você vai se convencendo, você vai aprofundando, não é? Vai tendo certezas que vão se iluminando, vão ficando claras. Então, Jesus nos ensina esse passo. E ele ia ensinar, e a outra coisa é ele pregar, não é? Anunciar o evangelho do reino. O reino era ele mesmo, o reino era essa presença de Deus que se faz vizinho. O reino de Deus está presente, o reino de Deus está aqui. Então, anunciar o reino é perceber a presença de Deus vizinha da gente, perto da gente. Não pensar que a gente está abandonado e ver que tem boas notícias para serem dadas. Focar-se na boa notícia. Não ficar lá preso àquela crítica que você recebeu. Você já saiu daquele ambiente, você agora está ensinando, fortalecendo o que você sabe. Então foca na coisa boa dessa presença de Deus, esse anúncio libertador do Senhor. Não ficar olhando aqueles que foram autores das críticas, porque senão não adiantou você sair daquele lugar, porque você veio trazendo aquele lugar dentro de você, aquele lugar da crítica, aquele lugar do isolamento, etc. Você tem que sair disso com o evangelho na mão, com uma boa notícia, porque essa boa notícia vai gerando a gente. Então esse seria o plano do saber. Não é? No plano do saber, a gente sai desse mutismo, dessas críticas, no plano do saber. Mas não basta também só a parte teórica, o falar. É preciso entrar no plano do agir, no plano do fazer. E aqui o Evangelho diz que Jesus, ele fazia o que? Ensinava, pregava e curava todo tipo de enfermidade, todo tipo de fraqueza, todo tipo. A gente sabe que as enfermidades podem ser físicas, podem ser psicológicas, podem ser espirituais. Jesus lidava com todo tipo de doença, com todo tipo de enfermidade. Aqui a palavra interessante que diz essa palavra terapeuo, de onde vem terapia, pode ser traduzido como curar, mas pode ser também traduzido como cuidar. Então, cuidar do outro, ter cuidado, o cuidado do outro. Na medida que você se envolve com o sofrimento do outro, você cria empatia com o outro, você entra na dor do outro, isso pode ser libertador para você. Isso tira você da posição de a gente ficar dobrado sobre a gente mesmo, cuidando só de olhar para o nosso calcanhar, para o nosso pé, para o nosso umbigo. Não, olhar para fora, olhar também a dor do outro, porque na medida que eu me ocupo da dor do outro, eu saio de mim e eu crio alívio para o outro, mas na medida que eu faço isso
isso é libertador. Cria-se dentro do próprio cérebro estruturas que são saudáveis, de saúde. Se você ficar lá naquela crítica que você recebeu, não é? Cria-se uma massa cinzenta dentro de você, conexões no seu próprio cérebro, no seu interior, que te adoecem. Você produz enzimas, substâncias que fazem mal ao seu corpo. A empatia gera saúde, a empatia é curativa. Isso a ciência está dizendo para nós hoje. A neurociência está ensinando que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem razão. Então essa forma de fazer de Jesus estava sendo criticada, etc. Em vez dele ficar ali plantado, escutando, debatendo com isso, não. Ele se ocupa numa ação diferente, numa produção teórica diferente. Ele vai tentar saúde em outros campos. Então, depois que Jesus entra nesse contato concreto com pessoas enfermas, isso, aquilo, aquilo outro, o que nasceu dentro de Jesus? Isso aqui vai preparando a gente o terreno para o 10º capítulo de Mateus, para os próximos discursos que nós vamos escutar. Então Jesus, partindo dessa relação concreta do sofrimento das pessoas, ele amplia a sua visão. Ele não só vê aquelas pessoas com aquelas enfermidades dentro das sinagogas, etc. Ele consegue enxergar as multidões que estão ali diante dele. E aí o que é que nasce em Jesus? Compaixão. A gente já dizia, nessa compaixão, essa empatia nasce dentro de Jesus. Então ele compadece das multidões. Por quê? Porque essas multidões estavam cansadas, porque essas multidões estavam abatidas. Lembra o que eu estava dizendo antes, né? Que às vezes a gente pode estar dentro de um sistema social, dentro de uma mentalidade que faz a gente dar culpa àqueles que estão abatidos, àqueles que não vão para frente, àqueles que não progridem. Tem certas teorias que são lançadas dentro da nossa sociedade, que a estas pessoas que não conseguiram, se faz dessas pessoas as plenas responsáveis pelo seu fracasso. Porque você não se esforça, mas veja, o filho de fulano conseguiu, o mérito, a luta e não sei o quê. Mas só que a gente vive dentro de uma sociedade que não favorece a todos de uma igual forma. Então, se nós não temos os mesmos favorecimentos, eu já vou entrar numa busca em que eu estou na desvantagem. É claro que se eu conseguir chegar lá naquele posto do primeiro lugar, eu me esforcei muito mais do que outras pessoas que precisaram se esforçar menos, né? Uma criança que dentro de casa não vê o pai e a mãe ler, uma criança que não tem uma biblioteca dentro de casa, que não cresceu em meio aos livros, se ela conseguir desenvolver a habilidade de leitura, querer bem ao ler, saborear a leitura e conseguir depois chegar em uma universidade, essa pessoa seguramente teve que ralar muito mais do que aquele que nasceu em uma biblioteca. Lembra do que eu comecei falando dos neurônios espelhos que estimulam você? Aí você vê o seu pai e a sua mãe lendo jornal todo dia, se informando, não sei o quê. Você já entra em um ambiente que te ajuda muito mais. Eu não tive nada disso. Então, seguramente, o meu sofrimento, a minha luta, foi muito maior para poder chegar em um determinado lugar, para poder conseguir esse gosto. Então não é simplesmente a gente dizer, sim, todo mundo pode se quiser. Não tem condições sociais que favoreçam a todos. Aí Jesus se compadece dessas ovelhas, dessas pessoas que estão abatidas. Por quê? Porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o pastor aqui, não vamos pensar simplesmente no pastor das cabras, das ovelhas e dos bodes, é uma forma também para falar da liderança. Falta liderança na nossa sociedade que cria as condições que favoreçam a todos. E esta falta de liderança que favoreça a todos é o que faz com que Jesus se compadeça dessas ovelhas. Porque tem gente que está nesse lugar não é por culpa pessoal, pura e simplesmente. É porque não tem uma estrutura que ajude, não tem lideranças que favoreçam. Lideranças aqui são lideranças políticas, são lideranças religiosas, são lideranças acadêmicas, educacionais, são lideranças do mundo, da empresa, do empresariado, são lideranças do campo da segurança, são lideranças do campo da ecologia. Então falta um conjunto de líderes, não é? De gente que tem a função. Esse ano é um ano crítico para nós. Nós vamos ter que eleger
líderes, deputados, senadores ou senadoras, deputados e deputadas, alguém para a presidência da República, seja homem ou seja mulher, um candidato ou uma candidata que nós vamos escolher. E como seria bom que a gente escolhesse gente que tenha empatia com o povo, que sinta a dor do povo. Não gente que não seja capaz de criar sintonia com a dor do outro, gente que seja alheia à dor do outro, que possa nascer projetos políticos que favoreçam a todos. É uma hora muito séria de a gente pensar quem são esses pastores, não é? Essas autoridades que nós vamos escolher. Porque no fundo, não é que faltem as funções. A gente tem, não é? Na quantidade a gente tem. A gente tem gente na função. O que a gente não tem são os trabalhadores para isso. É gente que naquela função trabalhe para o bem do povo. É gente que naquela função vá agir a favor do bem comum. Então elas estão abatidas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus diz: a messe é grande, mas os operários, os trabalhadores são poucos. O campo de ação é muito grande, mas tem pouca gente agindo. Tem até gente nas funções, mas tem pouca gente trabalhando a partir daquele lugar onde se encontra. Então, naquele lugar onde você está, onde eu estou, é necessário que eu trabalhe. Que ação é que eu vou fazer no dia de hoje para favorecer algum irmão, alguma irmã que é como ovelha abatida, que é como uma ovelha cansada? O que é que no dia de hoje eu posso fazer por alguém que eu vejo numa situação quase como que de depressão, de isolamento? O que é que eu posso fazer pelo bem do outro? Um gesto pequeno, uma palavra, um estímulo, um olhar que eu posso lançar para o outro, não é? Para cuidar daquela sua enfermidade. Um gesto de cuidado, um gesto de carinho. Mas olha o que é que Jesus aconselha para a gente. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Que envie gente que queira trabalhar. Agora atenção, porque diz que esse capítulo vai abrir o próximo. A quem é que Jesus vai enviar? Quem será que serão os trabalhadores que Jesus vai descobrir? Será que vai vir uma nave com gente de Marte? Será que precisaremos buscar gente de outra esfera planetária? Será que precisamos pedir que os anjos de Deus intervenham? Será que é preciso pura e simplesmente rezar para todos os santos e todas as santas? Ou o Senhor quer contar com quem está aqui? Quem são os operários que o Senhor vai enviar? Ele vai agora começar a criar alguém? Ou ele vai querer contar com nós que aqui estamos? Será com a tua mão, com a minha, com o meu sentimento, com o teu? Se a gente entrar na visão de Jesus e no coração de Jesus, para que, tendo os seus sentimentos, olhemos com compaixão e nos tornemos pessoas de ação. A compaixão não se trata de um sentimento pura e simplesmente, mas se trata de um modo de fazer solidário, um modo de fazer a partir da dor do outro, da qual eu me revisto, para que eu possa investir aquilo que é de melhor que eu tenho nas minhas qualidades para fazer o bem do outro, para fazer o bem da outra. Minha amiga, meu amigo, rezemos para que no dia de hoje a gente possa dar frutos nessa palavra. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Bom, vamos ver aqui quem é que eu tenho acompanhando a nossa live. Joyce França, um abraço aí para você, na nossa querida Bahia. Um abraço para a Odaleia, aqui em Zurique, na Suíça. Um abraço para a Delma Roteles, para a Vani Brito. Ciao Lisa Camata, ma che bello, tu ci sei oggi. Ma per te la lingua portoghese non è un problema, tu capisci tutto ormai, ma ti saluto, è bello vederti qua in mezzo a noi. Hai capito tutto? Lisa é uma caríssima amiga italiana, é minha irmã italiana, não é? E já fala bem o português, já entende bem. Quando eu voltar para o Brasil, certamente ela vai
vai ter a oportunidade de ir lá visitar onde eu estiver e se envolver com as nossas realidades missionariamente, e vai desenvolver mais ainda a língua. Ela entende, fala, mas precisa ser jogada assim quando eu voltar para o Brasil, eu sei o que eu vou fazer, e então ela vai voltar falando português melhor até do que italiano. Tá bom, gente querida, uma alegria ter vocês por aqui, e vamos salvar aqui a nossa live. Peço a você que curta, comente, compartilhe. Depois nós vamos colocar lá na nossa página do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, e depois na página do Facebook e no nosso perfil do Facebook. Um dia abençoado para cada um de vocês.